Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo. Até aqui nós meditamos nos 2 primeiros capítulos e na última gravação, foi uma gravação muito boa, maravilhosa. A partir do versículo 8, o apóstolo Paulo começou a diferenciar homens de mulheres. Ou seja, queridos, todos nós temos um chamado, mas dentro do ministério em si, dos ajuntamentos gerais dos santos, das igrejas locais, deve haver ordem. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ensinou ao seu filho na fé como deve se proceder na casa de Deus. E ali ele fala do papel do homem, do papel da mulher. Nós vimos na última gravação que a mulher não pode exercer papel de homem nas igrejas. Liderança, ela é exclusiva para o sexo masculino, que Deus quis assim, Deus estabeleceu assim. O homem é o cabeça da mulher e ponto final. Nós vimos isso, nós vimos que não é uma cultura, a questão da cultura da época, ou que Paulo era machista. Não, querido, por incrível que pareça, tá? Tem irmãos que dizem que Paulo era machista. Impressionante. Fecha parênteses. Melhor nem perder tempo com isso. Mas nós vimos lá que o apóstolo Paulo citou a lei. Citou Gênesis. E ele citou que o homem foi feito primeiro. E a mulher veio do homem. Então ela não pode, em hipótese alguma, exercer cargo de liderança nas igrejas. Não pode ser pastora, bispa, diácona, diaconisa. Não pode. Amém? Está bem claro na palavra. E nós vimos isso tudo. Se vocês não assistiu, por favor, assista. Assista a última gravação que vocês vão compreender. Amém, queridos? E ele continua no capítulo 3, falando das qualificações dos líderes homens, dos bispos, dos diáconos. Depois ele fala de mulheres. Assim, queridos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela nos desafia. Queridos, a palavra de Deus ainda não foi restaurada. Os pré-tribulacionistas falam que Jesus pode voltar a qualquer momento. Não pode voltar. Ele não pode voltar hoje. A igreja ainda não está preparada. Ainda tem uma última reforma da palavra. Na verdade, não digo nem reforma, restauração. A palavra ela vai ser restaurada ao padrão de origem. A doutrina dos apóstolos. Então Deus está aos poucos conectando pessoas com coração sensível, humildes, ensináveis, sem rabo preso com ninguém, mas que estão dispostos a serem ousados na palavra, intrépidos na palavra. E Deus tem levantado irmãos que você não dá nada por eles, que não tem cargos de liderança nas igrejas, mas Deus está fazendo isso. Ele não quer dizer que Deus não vai levantar líderes que já estão iminentes nas igrejas, mas são poucos. Porque Ele quer pessoas com coração totalmente próprio e voltado para as Escrituras, sem medo de ter que se preocupar em agradar pessoas. Deus precisa de pessoas assim, queridos. E Ele tem levantado muitos para poder ministrar a palavra. Deus sabia na sua presciência que teria o advento da internet nos nossos dias, e ela tem sido uma ferramenta maravilhosa para a edificação. Pessoas que estão gravando, abrindo canais, essas mensagens estão entrando aos poucos nas igrejas, queridos. Não pense que não está, mas está. É a forma de Deus trabalhar nesse tempo do fim. Claro que ao mesmo tempo o número de hereges, de falsos profetas, de falsos ensinos está aumentando também. Hoje em dia qualquer um pode pegar um celular e gravar, abrir um canal e falar besteiras, né? Mas ao mesmo tempo também Deus está usando essa ferramenta para a última restauração da palavra de Deus antes da sua volta. Então, o grande e maior avivamento da igreja, que vai anteceder a volta de Jesus, na primeira metade da última semana de 7 anos, vai ser também o maior avivamento da palavra. Nós vamos, queridos, restaurar a palavra de Deus. E Deus conta conosco, amém, queridos? Mas nós precisamos atentar a tudo que está escrito. E o funcionamento do ministério em si é muito importante. Falei para os irmãos na primeira gravação, no primeiro capítulo de Timóteo, que Deus, Ele quer sim igrejas espalhadas, ministérios espalhados pelo mundo. Ele quer, Ele idealizou. Só que tem determinados lugares que não dá para ter a igreja no formato que nós temos.
com ministérios de louvor, com instrumentos musicais, né? Com os 5 dons ministeriais, mais o bispo que supervisiona sobre os 5 dons ministeriais, né? Homens exercendo o cargo de liderança, a mulher servindo de outra forma, de acordo com o que a palavra ordena. Deus, nesses lugares perseguidos, não tem como. Aí eles se reúnem em casas, em lugares escondidos. A questão toda é, Deus quer que tenha ajuntamentos de santos. Agora, em lugares perseguidos, não tem como ter as igrejas como nós podemos ter em lugares não perseguidos. Eu creio que Deus tem uma estratégia para igrejas perseguidas e uma estratégia para igrejas não perseguidas. Embora, no tempo do fim, vai haver perseguição no mundo todo, que é a grande tribulação. Mas enquanto a grande tribulação não chega, as estratégias continuam, os ministérios locais continuam válidos. Ah, que história é essa de não querer mais congregar? Ah, o templo sou eu. Não. Nós precisamos de um local para congregar, nós precisamos estar submissos a lideranças, nos limites da palavra, claro. E nós precisamos estar envolvidos com irmãos, com ministérios. Amém, queridos? Não deixa o sofisma de Satanás tirar isso de vocês, não. Ah, com o advento da internet agora eu vou ficar em casa. Cristo em casa. Não. Congregue. Congregue. Veio essa pandemia aí para a gente poder refletir. E não é para a gente poder parar de ir para as igrejas. Não, queridos, nós temos que congregar, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de contato. Amém, meus irmãos? Não deixe de congregar, por favor. Não tem lugar perfeito para congregar. A palavra de Deus está sendo restaurada. Então não vai ter um lugar perfeito para congregar. Amém, queridos? Então nós precisamos estar nos nossos ministérios, mesmo que tenham defeitos, mesmo que tenham desalinhamentos doutrinários. Amém, queridos? Vamos lá. Capítulo 3, ele continua no capítulo 2, ele começou a falar do homem e da mulher. Vou ler aqui rapidinho para a gente poder contextualizar. Quero, portanto, que os varões, homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Aí ele vai falar da mulher. Da mesma sorte, as mulheres, ele está diferenciando homens e mulheres. Então, da mesma sorte, as mulheres, em traje decente, com modéstia, bom senso, enfim. Depois ele fala que a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Ensinar num contexto de liderança. Ela não pode ensinar nos ajuntamentos gerais dos santos, porque ela não foi chamada para liderar. Nós vimos tudo isso na gravação anterior. Aí ele explica por quê. Não por causa do ambiente que eles viviam em Éfeso, ou da cultura em si. Não, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então ele explica por que a mulher não pode ensinar nem exercer cargo de lideranças nas igrejas, nos ajuntamentos gerais. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão. Ele citou Gênesis. Ele está explicando Gênesis para nós. Amém? Em 1 Coríntios 14 nós vimos, verso 34, eu acho, ele falou lá que a mulher deve estar em silêncio nas igrejas, em silêncio no sentido de não ensinar. Aí ele fala, conforme determina a lei. Que lei? A lei da cidade de Coríntios? Não, a lei Pentateuco. Amém, queridos? Nós vimos tudo isso na gravação anterior. Se você não assistiu, por favor. Aí ele fala, Adão não foi iludido, mas a mulher, porque foi a mulher que foi iludida pela serpente. A serpente olhou os dois, viu que a mulher era um vaso mais frágil, foi em cima dela. E não tinha pecado, olha só. Adão não tinha pecado, nem Eva tinha pecado. Mas eles eram diferentes na estrutura. Deus fez assim, queridos. A mulher como a parte mais frágil. Então, a serpente, que é astuta, né? Satanás possuiu a serpente e foi diretamente no vaso mais frágil, que é a mulher. Por isso que ela não pode, ela não tem estrutura para governar a igreja, liderar uma igreja. Então, pastora é totalmente antibíblico. Isso só começou nas igrejas por causa da maldita revolução feminina. Sofisma de Satanás, esquerdismo do diabo. Amém? Aí ele continua. Ela será preservada através da sua missão de mãe, uma boa dona de casa, que isso é visto como algo ruim na sociedade hoje em dia. Mas para Deus é algo de grande valor. Amém? Aí sim, capítulo 3, ele continua falando sobre homens e mulheres no ministério.
Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É para homens essa orientação, queridos. Exclusivamente para homens. É necessário, porém, que o bispo... O que é um bispo? Já falei isso para os irmãos. É um supervisor. Ele supervisiona sobre os 5 dons ministeriais e também sobre a própria igreja em si. Ele é um supervisor. Amém, queridos? Então, é necessário que o bispo, ele seja... Olha só as características desse supervisor. Ele precisa ser... Ele tem que dar o exemplo, né, meus irmãos? Se ele está supervisionando, ele tem que ser o exemplo. É necessário que ele seja irrepreensível, sem repreensão, marido de uma só mulher, amém? Ou seja, não tem instruções para a bispa, esposa de um só marido, não. Aqui é só para homens. O bispo seja marido de uma só mulher. Então, irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, equilibrado, autocontrole, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, tem que conhecer a palavra, tem que manejar bem a palavra, tem que saber ensinar. 7. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, né? Quem ama fazer contendas contra os irmãos não está qualificado para liderar nada. Então, inimigo de contendas, não avarento, não amante do dinheiro, meu Deus. Então vamos tirar mais de 80% da liderança hoje em dia. Não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ele é o líder da sua casa, ele é governante. Amém? A mulher é sua ajudadora. Ela edifica o lar, ela lidera seus filhos, cuida dos filhos, mas o homem, ele tem um papel superior à mulher no lar. Então ele é o cabeça do lar. A mulher edifica o lar. Ela tem um jeito diferente de organizar o lar. Deus fez assim. Mas o homem, ele é o cabeça, ele é o liderança, ele é o protetor do lar. Ele é a porta de entrada do seu lar. Amém, queridos? Eu falei 13, né? 13 características. 14 agora, não seja neófito, ou seja, não seja novo na fé. Uma pessoa que tem pouco tempo de caminhada com Deus, ela não pode ser ordenada para ser líder das igrejas. Por quê? Ele explica aqui, para não suceder que ele seja ensoberbecido e incorra na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Soberba. Ele queria se assentar no lugar devido a Deus. Ele queria ocupar um cargo de liderança além daquilo que ele foi colocado para ser. E não era pouco, não. Ele era líder supremo dos anjos. Ele era o querubim da guarda ungido. Satanás, queridos. Mas ele queria se assentar no lugar em que ele não foi chamado. Então ele ficou soberbo. Por causa da soberba dele, a queda dele aconteceu. E isso acontece isso serve para nós também. A altivez, a soberba precede a ruína. Então Deus sempre vai resistir ao soberbo. Assim como ele resistiu para Satanás, ele vai resistir a nós também, se nós formos soberbos. Amém, queridos? Então, um neófito, uma pessoa nova na fé, com pouca experiência, ela corre sério risco de ensoberbecer. Opa, sou o cara. Opa, tô mandando. Ei, eu sou o cara aqui. Vai proceder à ruína. E quem impõe as mãos precipitadamente para um neófito também vai sofrer as consequências. Tá vendo como uma organização aqui, queridos? Então Deus é um Deus de ordem e decência nos ajuntamentos gerais. Amém? Então não seja neófito. 14, né? 14 qualidades para o bispo. Pelo contrário, verso 7, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha e no laço do diabo. Ele precisa ter um bom testemunho com os de fora. 15 características para um líder, um bispo. 15. Desses 15, só um é apto para ensinar. E aí nós vemos as instituições de ensino teológicos
fazer o seguinte: você quer ser pastor? Você quer ser líder na sua igreja? Tem que fazer teologia, tem que se preocupar em aprender. E as outras 14 características? Então, quantos estão sendo levantados pastores só pela característica do ensino, e mesmo assim deturpado, né, meus irmãos? Porque esses cursos teológicos, a base dos cursos teológicos é a doutrina da reforma protestante, que nós sabemos que tem muitos erros. E aí? Se o fundamento tá ruim, meus irmãos, a edificação vai ficar ruim também, né? Vai cair, não vai? Vai cair. Não vai se suster. Então, 15 características para um líder. Só um apto para ensinar. E os outros 14? Então não é qualquer um, queridos, que pode exercer cargo de liderança na igreja. Não é qualquer homem que pode ser. Então nós devemos atentar para todas as características, todas as exigências para que um líder seja levantado. Então a gente se preocupa demais com o apto para ensinar. E vamos ignorar as outras 14 características dele? Está conseguindo compreender, meus irmãos? Olha quanta característica o líder tem que ter. Aí ele continua: semelhantemente quanto a diáconos, homens, não pode ter diaconisa também. Então, semelhantemente aos diáconos, diácono é aquele que serve, queridos. Aquele que está mãos à obra no ministério. Vamos colocar aqui de forma bem simples: que toca um instrumento, que serve nas ofertas, nas ceias, na portaria, que está disposto a ajudar as pessoas no momento dos cultos. Enfim, uma pessoa que mãos à massa, mãos à obra. Isso é um diácono. Amém? É um cargo de liderança também. Então, semelhantemente quanto aos diáconos, os que servem mãos à obra, é necessário, homens, tá, queridos? Olha só, homens. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Olha aí. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então tem que ser irrepreensível até para servir também nas igrejas, meus irmãos. Tem que ser experimentados, provados. Olha só que interessante, me veio aqui esse texto agora, nem planejei falar desse texto aqui. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos, né? Das cestas básicas, se é que a gente pode dizer assim. Então os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então eles eram os bispos e precisavam de diáconos. Amém? Aí ele continua: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Então não é qualquer um que é escolhido nem para servir. A gente não pode colocar qualquer pessoa para poder servir na ceia, para poder servir nas ofertas, para tocar no ministério de música, de louvor, para estar na portaria. Não é qualquer um, tem que ser cheio do Espírito, irrepreensível. Não é qualquer um. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tem os bispos, a liderança, e tem os diáconos, que também é uma espécie de liderança, mas ele é mais serviçal. Amém, queridos? Então, o bispo ele supervisiona, os diáconos executam, se é que a gente pode dizer assim. Então eles precisam ser experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Não é qualquer um, queridos. Por isso que acontece escândalos nas igrejas. Está tudo errado, queridos. Tudo errado não, desculpa. É a forma de falar. Não está tudo errado, né? A maneira de me expressar. Mas está muita coisa errada. E isso Deus precisa organizar nas igrejas, antes da última maior e intensa perseguição. Quando vier a grande perseguição, isso tudo aqui, meus irmãos, vai meio que acabar. Que nós vamos fugir, né, para o deserto ou dar a nossa própria vida na grande tribulação. Então vai acabar tudo isso. Mas enquanto a grande tribulação não chega, é necessário esse alinhamento nos ajuntamentos dos santos.
um ministério bem alinhado, bem organizado, o Espírito vai ficar mais à vontade para se manifestar, queridos. Amém? Eu creio que Deus está se limitando a se manifestar nos nossos encontros como Ele quer, por causa desses desalinhamentos. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, Ele acaba se manifestando em alguns ministérios de forma tremenda, porque Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância. São pessoas que são sinceros, fazem errado, porque não conhecem ainda. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós não podemos deixar para lá, nós precisamos nos retratar, pô, está errado isso aqui, vamos mudar. Ah, eu ordenei pastoras. Olha só, a partir de hoje, vocês não são mais pastores, porque eu fiz isso na ignorância, errei. Tá bom? Vocês vão servir aqui no ministério, propriamente, no limite da esfera da sua atuação como mulher. Vai ensinar crianças, ensinar outras mulheres, vai servir aqui aos santos, orando, intercedendo, hospedando na sua casa, preparando uma boa comida para receber irmãos, enfim, ser uma boa dona de casa, enfim. Amém, queridos? Deus vai alinhando isso aqui. Amém? Então é isso, arrependimentos precisam acontecer nessas igrejas. Eu não sei onde vai parar esse vídeo que eu estou gravando, mas tem outros irmãos que têm o mesmo entendimento. Isso vai chegar no ouvido de muitos líderes. E vamos ver como é que vai ser o procedimento deles. Né? Uma coisa é certa, a grande maioria não vai responder. Mas os que responderem serão recompensados por Deus. É louvável, meus irmãos, reconhecer um erro e voltar atrás. É louvável. Amém? Aí ele continua, né? Então, verso 10. Sejam primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Homens. Por que eu estou falando isso? Porque agora ele vai falar de novo das mulheres. Da mesma sorte quanto as mulheres. Opa! Então ele está falando aqui de bispo, marido de uma só mulher, né? Fala dos diáconos. Agora ele está falando das mulheres. Desde o capítulo 2, meus irmãos, ele está falando de homens, mulheres, bispos homens, diáconos homens, agora mulheres. Tá claro ou não tá a diferença do ministério lá, da execução do ministério em si, dos chamados ministeriais dentro das igrejas locais? Não tá uma diferença de homens e mulheres? O apóstolo Paulo não colocou tudo num saco só. Tanto faz, homem e mulher. Pode juntar tudo. Então, mulher pode ser diácono, diaconisa, pode ser bispa, homem também pode servir os santos, cuidar da sua casa, fazer comida, ser dono de casa. Ele não juntou tudo, queridos. Ele está diferenciando o sexo masculino com o sexo feminino no ministério. Está claro aqui, só não enxerga que não quer. Então, semelhantemente quanto aos diáconos, bispos, agora está falando das mulheres. No capítulo anterior, ele falou que a mulher não pode ensinar nem exercer cargos de liderança nos ajuntamentos gerais dos santos, nas igrejas locais. Né? E falou dos bispos, dos diáconos, agora, mulheres. Está diferenciando. Amém, queridos? Então, verso 11. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, equilibradas, domínio próprio e fiéis em tudo. Aí ele volta de novo a falar do homem. O diácono seja marido de uma só mulher. Tá claro ou não tá, meus irmãos? Mais claro que isso, impossível. Homens, mulheres. As suas funções dentro da igreja. E o diácono seja marido de uma só mulher. Não está dizendo, e a diaconisa seja esposa de um só marido. Não. O diácono, homem, macho, seja marido de uma só mulher. Ah, e outra coisa interessante. Aqui não tem espaço para um terceiro gênero não, tá, meus irmãos? Deus aceita os gays. Deus ama os homossexuais. Vamos incluí-los. Pode fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher. Aqui dentro do ministério, homem e mulher. Não tem um terceiro gênero aqui. É simples. A palavra de Deus é simples, queridos. Amém? Nós precisamos voltar para a simplicidade das Escrituras. Lembrei de um texto aqui. Meu Deus, o tempo está avançado. 2 Coríntios, capítulo 11, se eu não me engano. Mas receio, verso 3,
que assim como a serpente enganou a Eva, olha aí, foi a serpente que enganou a Eva, não foi Adão, foi a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É simples, o Evangelho é simples, meus irmãos. Amém? É simples, não tem dificuldade de entender isso. Mulher, homem e mulher não estão tudo no mesmo pacote no ministério, não. Pode fazer ambos a mesma função, não. O apóstolo Paulo está aqui no capítulo 2, capítulo 3, diferenciando homens e mulheres, homens e mulheres. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele falou, eu vou ler de novo para ficar fixo na nossa mente. Quero que os homens olhem em todo lugar. Depois ele fala, e a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, não permito que ela ensine, nem exerça autoridade de homem. Ele explica por quê. Depois ele fala, de novo, agora dos homens, bispos, diáconos. Aí ele vai falar aqui no verso 11, da mesma sorte, as mulheres, está diferenciando. E agora ele fala de novo dos homens. O diácono seja marido de uma só mulher. E governe bem seus filhos e a sua própria casa. Ele é a autoridade máxima na sua casa. Ele é a porta de entrada. Ele dá legalidade para Satanás entrar ou não na sua casa. Então, homens, serve para mim também. Vamos liderar a nossa casa. Vamos ser a porta de autoridade para a nossa casa. Vamos ensinar nossos filhos no caminho que ele deve andar. Vamos puxar as nossas esposas para Deus. Amém? E vamos permitir que ela seja nossa ajudadora. Amém. Verso 13, pois os que desempenharem bem o diaconato, está falando dos homens, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Haverá recompensas, queridos. Haverá recompensas. Verso 14. Então, Timóteo, escrevo-te estas coisas, desde o capítulo 1, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Como se deve proceder nos ajuntamentos dos santos, nas igrejas locais. Esse é o procedimento. Amém? Que nós possamos aprender como se deve proceder na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, a igreja somos nós. Ele não está falando de indivíduos individuais aqui, foi até redundante, né? Indivíduos individuais. Mas está falando acerca da igreja. Eu não sou a igreja, você não é a igreja. Nós somos a igreja. É uma eclésia, é um ajuntamento, amém, queridos? Então, como se deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a casa de Deus é a igreja. Ajuntamento dos santos, queridos. E precisa de um local físico para se reunir. Né? A gente não se reúne no nada, não, se reúne no local. Amém? Coluna e baluarte da verdade, firmeza. Quando a igreja ela está firme na doutrina, ela é uma coluna, ela é um baluarte da verdade da palavra. Amém, queridos? A palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos estar alinhados para que possamos ser uma coluna, uma sustentação da verdade. A verdade está conosco, na nossa boca e no nosso coração, queridos. A palavra de Deus está conosco. Nós devemos ser defensores ferrenhos do Evangelho. Deus conta conosco. Mas para isso nós precisamos atentar para a ordem nos nossos ajuntamentos. Amém, queridos? Para que o Espírito fique à vontade para se manifestar. Que não possamos sufocar a ação do Espírito Santo nos nossos encontros, queridos. Muita formalidade, muita. Começa o culto, louvor, anúncios, ofertas, mensagem, tchau. Seria maravilhoso, queridos, se nós deixássemos Deus fluir nos nossos encontros. O Espírito à vontade nos nossos ajuntamentos. É isso que Deus deseja. Mas com ordem. Amém? Ele termina aqui no verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Mistério da nossa busca, da nossa devoção, da nossa santidade. Amém, queridos? Da nossa vida com Deus. Grande é o mistério dessa vida com Deus.
tudo por causa de Cristo. Olha aí. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus Cristo, Deus conosco, Emmanuel, foi justificado em espírito, o Espírito de Jesus, o Espírito do Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos, amém? Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, graças a Deus fomos alcançados pela pregação do Evangelho, ele foi crido no mundo e recebido na glória na sua ascensão. Amém, queridos? Terminamos aqui o capítulo 3 de 1 Timóteo. Na próxima gravação daremos continuidade no capítulo 4. Faltam mais 3 capítulos nessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, que nós precisamos atentar para organizar a nossa vida nos nossos ajuntamentos. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.